Boa noite a todos. Estamos começando agora mais uma aula da série de Bereshit, a aula 12. Estamos na 12ª aula. A aula passada a gente falou de Noah e sobre a arca, e hoje a gente vai falar do dilúvio. Então, tá bom? Tudo preparado? A gente vai ver, a gente está em Bereshit, no capítulo 7. No início do capítulo 7 a gente vai ver. Antes só vamos recapitular um pouco do que eu falei na aula passada. A gente falou na aula passada o seguinte, que a princípio no capítulo 6 traz o Noah, como uma pessoa que foi salva graças à graça divina. Ou seja, que ele não tinha mérito por ser salvado do dilúvio, já que o decreto do dilúvio foi feito para todo mundo. E a gente vê o porquê. Mas ele era tzadik. Sim, mas ele era tzadik perante Elohim. Ou seja, Elohim é a característica de Deus que criou o mundo, ou seja, que joga nas regras do mundo. E uma pessoa tzadik, justo, no nível de Elohim, ele está nas regras do mundo. Então, se vai vir um dilúvio, ele está junto. Ou seja, a catástrofe não diferencia bons ou ruins. É por isso que faz um barco e se salva. Tem que ter capacidade, alguma forma de se salvar. E a gente viu depois que muda, depois fala que ele foi visto como um tzadik perante Yud-Kei Vav-Kei, sobre Deus, né, a essência de Deus, que é o Deus transcendente, além das leis da natureza. E a gente viu que por isso ele foi salvo. E que Deus que fala assim, eu passo, que eu vi em você um tzadik perante mim. A gente viu a diferença de você ir atrás de Deus e estar perante Deus. Então a gente vê que no final ele foi salvo como um tzadik no nível de Yud-Kei Vav-Kei, né, da essência de Deus. Então por isso ele foi salvo. E por quê? Porque dentro dele tinha, vamos dizer, o potencial latente que se expressaria futuramente em Avraham Avinu, no povo judeu, e também em Moshe Rabbeinu. Então a gente viu que o Noah, ele se salvou não devido à sua justiça, a sua tzadik, e nem pela graça divina, mas sim pela essência que continha dentro dele, que futuramente ia florescer e ia justificar o passado, porque sim, ele sobreviveu. E a gente viu no final a conversa de Deus e Moshe lá no Har Sinai, conversa mais difícil da Torá, a gente vê como as palavras vão trazendo igualzinho, que ele encontrou graça e já tinha encontrado, que foi um tzadik perante ele. Tudo que já foi falado aqui na Parashá de Noah, as mesmas expressões, e também aparecem em Avraham Avinu. Então é por isso, então, no ressalvo. Mas a gente vai ver, porque essa transformação de Deus falar como Elohim e no final como Yud-Kei Vav-Kei, a essência de Deus, a gente vê então que talvez por isso, que é uma pergunta, por que Deus precisou de uma arca para salvar? Por que não fez sem salva Noah? Então talvez durou 120 anos. Então Deus ele fez com que Noah, participando dessa mitzvah, dessa ordem divina de construir uma arca, que é uma mitzvah, porque é uma mitzvah que Deus falou, é uma ordem divina, construir a arca, ele foi se refinando até que ele conseguiu talvez passar. E o Rashi ali até atrás, ele fala assim, ou seja, a gente já está extrapolando a aula passada, já estou continuando. O Rashi até fala assim, que por que 120 anos? Porque as pessoas iam ficar perguntando, o que você está construindo? Ele falou, estou construindo uma arca, mas para que uma arca? Ah, porque vai vir um dilúvio. Dilúvio, por quê? Porque vocês estão pecando e Deus vai destruir toda a humanidade. Então vem na arca que a gente vai sobreviver. Ou seja, para dar chance das pessoas se arrependerem, fazerem o que a gente chama em hebraico tshuva. E bem ou mal, ele 120 anos, esse discurso 120 anos, isso transformou Noah em alguém que era alguém fechado, que o mundo, a sociedade, as outras culturas eram hostil. A crença divina, ele se manter com Deus, já que está tudo deturpado, né? E a gente vê que não, que Deus ele força através da arca, que as pessoas forçadamente vão perguntar para ele e ele vai ter que dizer o que ele está fazendo e o que ele pensa. E aí ele vai se consertando e se melhorando e transformando num tzadik que vai perante Deus, que vai trazer a palavra de Deus para o mundo, sim? Então essa é a transformação de Noah, só que mesmo assim a gente vê que no final ele não consegue convencer ninguém. Mesmo que ele conversa com todo mundo, ele não consegue convencer, no final das contas ninguém é mais. Não é?
forçadamente. As pessoas vinham perguntar para ele, aí ele falava para Deus. Só esse caso, o mundo inteiro soube. Ele era famoso, ele era um bom, vamos dizer, engenheiro da época. Ele inventou o arado, que consolou a mãe. Todo mundo conheceu, não, celebridade. E aí todo mundo então ia lá, todo mundo sabia que tinha aquela arca, não foi à toa. Se Deus mandou Noé construir uma arca para dar chance da humanidade de fazer tchuvá, quer dizer que a humanidade toda soube. Ele deu oportunidade para a humanidade como através desse evento. Tem um maluco construindo uma arca. Sim? Tanto que o Rashi ele vai lá que as pessoas começaram assim. No dia que começar o dilúvio, a gente vai sentir. E se a gente vê que realmente veio um dilúvio, a gente vai lá e mata Noé. Vamos ver se ele vai entrar também nessa que ele tanto investiu. E a gente quebra a arca, a gente joga pedra, catapulta, a gente quebra a arca. Aí isso que o pastor vai dizer, Betsy e Mayamazé, no meio do dia, ou seja, meio-dia, no meio da luz do sol. Todo mundo vendo, todo mundo foi vendo aquele dia. Começou a chover, foi todo mundo em volta da arca. Tava todo mundo falando assim, vamos ver se esse maluco vai entrar na arca e vai ser o único que vai se salvar. E Deus falou, vai sim. E ele não vai escondido não, na calada da noite. No meio do dia. E aí então no meio do dia Noé entra na arca. E como ninguém quebrou, ninguém fez nada, fala o Midrash, que Deus mandou leões e lobos, sem ser os que entrariam na arca, todos que iam morrer em volta da arca para proteger o Noé. Ou seja, os animais sentiram que Noé estava certo, os humanos não conseguiram sentir. E os animais como se fosse, tipo aqueles séries e filmes como se fosse que o vilão que morre no final vira mocinho e ele se mata para salvar o grande propósito da humanidade. Os animais, então, no final eles sentiram, eu não vou entrar, mas eu vou fazer com que minha espécie perpetue. Diferente do ser humano, que não queria a perpetuação da espécie, que a espécie acabasse. A gente vê como o homem consegue, às vezes, ficar pior que o animal. Não é isso? E a gente vai ver no final da história toda que Deus vai falar, nunca mais, vai ter um pacto, nunca mais isso vai acontecer, nunca mais vou destruir o mundo com dilúvio. Mas isso quer dizer que nunca mais vai destruir o mundo, mas ou um povo aqui, um lá, sempre pode ser destruído. Como a gente vê, por exemplo, que Sodoma e Gomorra vai ser destruído, que, por exemplo, a Síria é destruída, a Babilônia é destruída, o que mais é destruído? Os nazistas foram destruídos, pecaram tanto e saem do mundo. E assim outros povos, tá bom? É destruído, mas no final então quer dizer que mais a humanidade nunca vai ser destruída. Por quê? Porque dentro da humanidade vai ter descendentes desse Noé, que era o potencial que estava oculto no Noé, ou seja, que ia se expressar no povo judeu, e esse povo nunca ia ser destruído. E a ideia é que esse povo vai ganhar a responsabilidade de fazer com que a humanidade nunca caia mais tão baixo eticamente como já caiu antigamente. Que é a responsabilidade do povo judeu, isso a gente vai ver na aula que vem. Tá bom? Então, resumo já e incorporando um pouco do que eu falei na aula passada, já ampliando o assunto aqui. Agora, queria explicar um pouco esse conceito que a gente falou isso, mas eu queria conceituar ele baseado no que o Rambam, o Narmanides explica na Parashá de Avraham Avinu, ele explica lá, mas é o mesmo conceito aqui. Que a ideia é essa. Como um tzadik, ele não é salvo por causa de um dilúvio no nível de Elohim, né? Mas no nível de Udkevavkei ele é salvo. Como assim? Então, diferentemente de o que muitos religiosos dogmáticos que vão pela fé pensam, que eles acham o seguinte, eu sou tzadik, Deus vai me salvar. E a gente viu aqui o contrário disso, né? Então, resumindo, é bem lógico quando explicado de forma coerente e direitinho. Resumindo é o seguinte, pode ser que muitas coisas que acontecem no mundo acontecem devido à ação humana. Tipo, por que Deus permitiu fazer isso? Não. O homem que fez. Isso que ele fala aqui, tem acho que é em Kohelet ou Mishle, acho que é Kohelet, Eclesiastes, que fala assim, os meus caminhos são retos, mas o homem deturpa. Tipo assim, muitas coisas, calamidades que vêm para o mundo, vêm devido às ações do ser humano, e não por causa de Deus. Deus não queria isso. O homem fez, vai acontecer, Elohim.
São as leis da natureza. O homem fez, vai acontecer, não tem o que fazer, entendeu? E baseado no que o homem fez, o homem vai pagar. Que homem? A humanidade toda. Então um é responsável pelo outro, essa é a ideia. Ah, mas tem um tzadik, ele não merece isso. Sim, mas ele está dentro do contexto da calamidade. E quando está dentro do contexto da calamidade, não tem o que fazer. Ou seja, quer dizer o seguinte, não necessariamente, devido ao nível ético e moral da pessoa, Deus vai interferir no caminho natural do mundo para salvar determinada pessoa. Deus não tem a sua obrigação de salvar, e de forma geral ele criou o mundo através das leis da natureza, que a gente viu no segunda aula. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'aaretz, que Deus criou com as leis, ele botou leis, porque o mundo tem que ser assim. A gente viu sobre o Shabat, na terceira aula, que raramente Deus quer interferir no mundo. Então, acontece o caminho natural do mundo, tem as regras, e assim a gente tem que... Ou seja, Deus ele não interfere no mundo para salvar alguém especificamente, a princípio, tá bom? Mas Deus, ele pode fazer isso? Sim, ele pode fazer isso. Mas para ele fazer isso, a pessoa tem que ter um mérito muito grande. Mas não necessariamente a pessoa tem mérito, Deus vai interferir. Então, por isso que no judaísmo diz que a pessoa não pode se botar em teste e a pessoa não pode se botar em risco. Até quando a pessoa bota em risco, ele está claramente transgredindo o mandamento da Torá, que é guarde muito a sua vida. Que é uma mitzvah, e você não está guardando, Deus vai me ajudar, porque não, você está pecando agora. Então, por isso, não pode botar a vida em risco. Nem esportes muito radicais, nem lugares muito perigosos, nem com comidas que causam exóticas, causam mal, e nem com drogas, e entorpecentes e coisas tóxicas. Não pode. Ah, Deus vai me salvar, eu sou tzadik. Não é assim que funciona. Está transgredindo uma mitzvah, a princípio, óbvio que eu não vou entrar nas alahó, nos detalhes, quando sim, quando não, mas a princípio, a lei geral, guarde muito a sua vida. E nenhuma mitzvah está escrito muito, só guarde muito. Shmor meod, né, muito a vida. Tem outra, só outra mitzvah que fala muito, que é se afaste muito da mentira. São só essas coisas que falam muito. Então tem que guardar a vida, e não é isso, eu sou tzadik. Não, você não está sendo tzadik se botando em risco. Tá? Então acontece. Mesmo quando são acidentes naturais, por exemplo, terremoto, raio, que não é o dilúvio, não tem a ver do ser humano. Mas mesmo assim, acontece, tem um decreto de Deus e assim é... Por exemplo, tem um Midrash que fala que as águas, a Guemará fala isso, que as águas não eram águas normais, eram quentes, eram águas pelando, né? Tipo da temperatura de águas termais, coisas do tipo. E fala que água quente seria gofrit, em hebraico, que é mais com gofrit, que seria enxofre, mais ou menos. E aí tem um Midrash que fala assim, que Deus decretou que vai ter água com gofrit, que vai cair no mundo. E Noé estava dentro do decreto, que eu expliquei. Então como ele vai se salvar? Tem um decreto, tem que pagar. E aí o que Deus fala? Faz uma árvore com material gofer. Então, aí, como se fosse Deus fala assim, eu não transgredi, eu não quebrei o meu decreto. Eu falei que ia ter gofrito, Noé botou um gofre, mas de uma forma que dava para proteger dentro dele. Só para Midrash, mas só para entender o conceito que Deus ele fez de uma forma que Noé naturalmente conseguisse se salvar, sim, tá bom? E aí, então, a gente chega na... continuando só, terminando o raciocínio. Então, a ideia interessante é o seguinte, mas então Deus pode interferir? Pode. Ele interfere? Às vezes, sim. Como, por exemplo, no Mar Vermelho, que ele abriu o Mar Vermelho, o povo passar, coisas do tipo. Então, por isso que a gente... E como que a gente pode fazer com que Deus interfira na vida e ajude a gente? Através dos nossos atos esplêndidos ou através da nossa tefilá, da nossa reza. Então, por isso que na reza a gente sempre está rezando, Deus me ajuda. Porque a gente reza, se está tudo já... Me dê saúde. Ué, saúde depende de você, se você cuida ou não. Não, porque quando você reza e clama a Deus, pode ser então que Deus interfira além da natureza. A gente fala, Deus, não oculte o seu rosto de mim. Ou seja, o que é não oculte o seu rosto? Não deixa pela lei da natureza. Interfira para mim, por favor. Mas a gente não pode se basear num milagre, a gente não pode se basear nisso. E geralmente, se acontecer um milagre, Deus interferiu e salvou, a gente perde mérito. Porque a gente gasta como se fossem os nossos méritos para essa interferência divina. E é muito melhor a gente guardar nossos méritos para o mundo vindouro do que usar para uma interferência divina nesse mundo.
Se a gente rezando, isso não está automaticamente contigo. Se a gente rezando, a gente não está total... Então, sim, então, a gente pede porque a gente fala assim, eu por mim, o que sou eu por mim mesmo? Eu não vou conseguir. Deus me ajuda. É nosso papel rezar também. Então, aí se ele ajuda, você perde. Se ele ajuda, de forma geral, sim, você perde, mas é melhor do que a gente... Se Deus ele achou que tem que ajudar o tzadik, é porque então tinha que ajudar mesmo, senão vai ser pior, tá bom? Mas a ideia aqui é que a gente não tenta se basear no milagre, tá bom? E aí surge a questão seguinte, que pelo judaísmo, a gente tenta sempre explicar a Torá, as palavras de Deus, tentando explicar da menor forma possível que existe, que Deus fez milagres. E sim que tudo foi natural, tudo acontece naturalmente. Só quando realmente não dá para explicar, isso é milagroso, a gente é obrigado a dizer, não, é milagroso. E assim é o caminho dos sábios, tá bom? Que no judaísmo a gente não vê como alguma coisa virtuosa, que teve milagres aqui, super milagre, não é algo, não. Virtuoso é quando a gente, pelas leis da natureza, a gente consegue lidar. É a ideia aqui. Até que a gente está vendo aqui que essa salvação, ela é pelas leis da natureza. Geulah, que Mashiach está chegando, tudo pelas leis da natureza. Ou seja, o ser humano conseguiu alcançar um nível que através das leis da natureza a gente consegue agradecer a Deus e ver que é tudo providência divina. Ou seja, é um nível muito maior do que a saída do Egito, as pragas, que era revelado. Aí é fácil reconhecer que é Deus. Mas pelas leis da natureza... Então, por isso que é o pecado do Adam Arishon, que ele pecou por quê? Porque ele não teve a karatatova e não reconheceu o bem que Deus deu da mulher. Ele falou, a mulher que você me fez. E a gente agradecendo a Deus, mesmo quando é pelas leis da natureza, aí então a gente está num nível super elevado e consertando o pecado o maior pecado do ser humano, que foi a ingratidão. Tá? Como a gente faz isso hoje em dia, principalmente em Yom Ha'atzmaut e Yom Yerushalayim, no dia da independência de Israel e da conquista de Jerusalém, que a gente agradece e faz halilo para Deus por alguma coisa que aconteceu totalmente natural. A gente reconhece que foi tudo Deus, então esse é o conserto do mundo, por exemplo. Muito mais do que a gente agradece, por exemplo, em Pêssar ou Sukkot ou Shavuot, nas festas sobrenaturais. Tá. Então, aí surge a pergunta seguinte: o dilúvio foi milagroso, algo milagroso, ou foi algo pelas leis da natureza? Foi milagroso. Sim. Então, essa é uma pergunta que muitos comentaristas, Tarishonim, vão discutir sobre isso, sim. E o principal, assim, a ideia mais clara que foi milagroso é do Ramban, do Narmanides. Ele fala que foi milagroso, tá bom? Mas a gente vê, por que Deus então se foi milagre? Por que Deus pediu para Noah fazer uma arca? E a resposta aqui é porque Deus não faz milagres do nada. E sim, ele tem que pegar, o caminho de Deus fazer milagre é pegar alguma coisa que já existe. E nisso que já existe, ele aumenta, ele faz brahá, uma bênção, então constrói. Nisso eu te salvo. Ou seja, Deus, quando tem que fazer milagre, ele oculta o milagre da forma mais natural possível. Então tá, ele podia fazer assim em Salvador, mas ia ser um milagre muito grande. Então não, constrói uma arca, finge que se salvou pela arca, e lá a gente... E se a gente falar que é milagre, tá, a gente pode explicar as águas que foram muito altas, muitas questões científicas para explicar isso, então não precisa pegar as questões científicas. Você pode explicar como todos os animais entraram na arca, não tem problema aqui, aumentou. Tá bom? E milagre, sim? Agora, tem outros comentaristas que vão tentar explicar, não, foi tudo natural. Por exemplo, o Rabbeinu Nissim, tá? Ele explica muito claramente, não, foi natural, ele construiu uma arca e conseguiu se salvar na arca. Mas e os animais? Todos os animais cabiam? Sim, se você pegar a área da arca, é um espaço grande. Mas todos os animais, por exemplo, tem um elefante, já ocupa muito. Animais grandes, assim. Ele explica assim, por quem disse que foram animais grandes? Pode ter sido tudo filhotinho, entrou na arca. Muito mais fácil de alimentar, ocupa menos lugar, menos risco. E se a questão da extinção dos animais foi porque os animais também se impurificaram e fizeram relações para ele, é melhor pegar a criança, o filhote, que é puro.
São os animais puros. Então foi um elefantezinho, pequenininho, muito fácil de cuidar, muito... É pequenininho relativamente, uma girafinha, um leãozinho. E dá para botar os animais. Ah, mas aí, por exemplo, tem uma Guimará que fala que existem 120 mil espécies na África só de uma ave que é citada natural. Ou seja, existem muitas espécies, não dá tudo lá. Aí o interessante é que o Rabbeinu Nissim, que é de 1300, 1400, ele fala o seguinte: mas por que não cada espécie de animal, depois que saiu da arca, se diversificou em vários tipos de animais? Ou seja, ele já trouxe para a explicação dele 1300, 1400, explicação da evolução de Darwin, que nem sonhava existir ainda. Interessante. Embora hoje a gente vê que essa explicação não faz sentido porque a mutação demora muito mais tempo do que quando acabou mas a gente vê aqui só a origem do que os sábios já pensavam natural, que sim era possível. Interessante, né? Que foi alguma coisa que quando Darwin trouxe foi um caos para a fé. E não, já tem comentaristas que explicou coisas bem parecidas. Então não é tão simples assim. Dá para explicar, tem que explicar que o amá, que é a medida, que é 48 centímetros, que são 300 amot, 650 metros por 50 motos por 25 metros e 30 motos, ou seja, 15 metros por altura, 3 andares. Você pode dizer que um amá também tem onde você vê que era 6 vezes o nosso, então na verdade não eram 300, não era 150 metros, eram 6 vezes mais, 950 metros de comprimento, ou seja, fica um espaço realmente grande. Os peixes não entraram, eles fugiram para o oceano, então tem como explicar. E também tem uma discussão na Guimará, e pela Passuca a gente pode ver isso, que não necessariamente em todos os lugares do mundo teve o dilúvio. A discussão na Guimará é se em Israel teve o dilúvio ou não. E tem discussão, tem quem diga que teve dilúvio e tem quem diga que não teve dilúvio em Israel. Em Israel não teve o dilúvio. Que tem um passuca em Neviim, uma frase em Neviim, que fala claramente que Deus não ficou bravo em Israel e não veio às águas em Israel. Então, você pode dizer que os animais foram ou para o oceano ou para Israel e sobreviveram e depois eles voltaram para o seu lugar, tá bom? Então, tem várias formas de explicar que não foi algo milagroso. Tá, então essa discussão não é alguma coisa definida. Pode não ter sido assim milagroso assim, tá? Essa ideia. Então por isso que ele tinha que construir a arca e fazer uma arca desse tamanho para aquela época era muito difícil. Então Deus foi lá, visionou, faz assim, assim, assado. Papapá. Interessante que eu li um Midrash que diz como era a planta baixa da arca de Noé. Então conta que tem discussão, mas a princípio era cada quarto, era 3 metros por 3 metros, com um corredor de 4 metros, então dava 5 quartos no comprimento e 300 dividido por 6,50 na largura. Então cada andar tinha... E 30 30 vezes... Não, como era? 150 divididos por 3, 50, e 50 divididos por 10, 5. 5 vezes 50, 250. Então, vezes 3, 250 vezes 3, 750 quartos na Arca de Noé. É coisa, é muito, sabe? Interessante que, chega no... e fala... Ai. Tamanho do transatlântico. Que? Tamanho do transatlântico. Sim. Aí aqui fala na Torá que Deus mandou fazer uma porta do lado. Aí fala, daqui a gente aprende que a porta tem que ser do lado do quarto e não logo em frente. A gente aprende aqui conduta normal de quando você quer construir, não botar a porta de frente para o quarto, que é uma invasão à privacidade do casal. Tem que ser no lado. Tem que ser do lado para ninguém conseguir ver. Interessante, tem várias coisas dessas. Tá, mas então a princípio isso, tá? A gente vai ver... Agora outra coisa interessante, antes de a gente entrar na Torá propriamente dita, a gente vai ver, isso é importante, eu vi outros vídeos de outras pessoas no YouTube e tal, chequei, muita gente falando muita besteira, então acho que as pessoas falam besteira. Não, em português, tá? Em português, sim, não vou citar fontes,
Não de judeus religiosos, não. Todas as pessoas que ficam explicando Torá e tal, falam muita besteira. E às vezes nem é de propósito, não, é porque não entende a profundidade, tipo, não consegue entender. Mas tá. E tem outras culturas antigas que trazem a história do dilúvio também. Muitas culturas, tá? Mas diferentes. Todas diferentes do judaísmo, parecidas. Várias coisas parecidas, mas sempre diferentes. Tem alguns pontos diferentes, tá? Tem várias culturas. E aí, antes de explicar a diferença do relato da Torá, surge a pergunta assim, como tem muitas culturas... Olha que pergunta, tipo, é óbvia a resposta, mas respondem totalmente errado. Como tem muitas culturas que falam também do dilúvio, e essas culturas vieram antes do judaísmo? Aqui que respondem, que o judaísmo, a Torá, pegou já o folclore cultural da civilização de onde viviam, e só transformou os conceitos deles, idólatras e errados, em conceitos judaicos, de forma ética, de acordo com o judaísmo que quer. E não necessariamente a Torá, e assim, pessoas que até acreditam na Torá, mas não necessariamente a história da Torá precisa ter sido verdadeira, e sim os conceitos são verdadeiros, coisas do tipo. Como se fosse que, você pega, teve, sei lá, Natal. Aí é a festa das luzes. Por quê? Porque é em Hanukkah, então, que é a festa das luzes. Então também então você pega a cultura que você se baseia e transforma e vende o seu peixe, como se fosse. Então por isso, óbvio que não, sabe? Qual é a resposta? Porque várias culturas têm a história do dilúvio. Qual é a resposta? É óbvio. Porque todas essas culturas vieram de Noé. Então se existiu, é óbvio que todo mundo vai contar. Não, ou seja, todo mundo conta. É um fato de que o evento existiu. Verdadeiro. Só que como cada um dividiu em 70 culturas, 70 povos, foi se deturpando as histórias de acordo com a idolatria que cada povo e a cultura de cada povo foi surgindo. É isso. E o judaísmo, que foi o último povo a ser criado no mundo depois de 70, veio o judaísmo, que já tinha a tradição oral da história, desde Noé, conta a história verdadeira que Deus deu para Moshe, a palavra com palavra, como foi de verdade. Tá? E qual é o interessante? O interessante aqui é que todas as histórias, por que teve o dilúvio, qual é a culpa do dilúvio, é uma briga entre deuses. Um Deus está brigando com o outro, e aí vamos então, ou está com medo do ser humano. É um capricho divino, assim é dito, né? Um capricho divino, e aí, então vamos destruir o mundo. E aí sempre tem um ser humano que constrói o seu barco e ele se salva. Muitos dele porque um dos deuses avisou, dedurou, tal Deus quer destruir o mundo, então se salva aí. Aí ele se salva. Aí depois o Deus que quis destruir viu que salvou, aí cá chegou o outro que contou, que dedurou. E aí depois veio pro homem e falou, vou te matar, porque você... Aí o homem dá um bom motivo porque ele tem que sim existir, e fala, então vamos fazer um pacto e agora o ser humano vai existir. Coisas estranhas, todos são assim. É uma briga divina, que um dedura, o outro trai, o outro... Ideias pagãs, né? Ideias pagãs, ou seja, a ideia de idolatria. O que é idolatria? Tem vários deuses, então tem vários deuses que discutem, o deus da água, o deus do fogo, e aí começa. Mas é interessante... O que é em comum a todos, tirando o judaísmo? Que a culpa é dos deuses e não do ser humano. Ou seja, a culpa da destruição do mundo não é a culpa do comportamento humano. Que é exatamente o porquê existe a idolatria. Você tirar a culpa dos seus atos e você atribui que você está fazendo errado a um Deus. Hoje em dia, a uma ideologia. Não, a minha ideologia é essa, não é mais Deus hoje em dia, porque o pessoal hoje em dia não acredita mais em idolatria em deuses, né? Todo mundo é ateu, mas acredita em ideologias. É igual a ideia, ninguém acredita que existe a alma, divindade, não vou entrar na opinião da Torá agora, mas tem um estudo que mais que metade dos Estados Unidos acredita em ET, em extraterrestre. Isso pode acreditar, extraterrestre. Mas em espírito não, qual é a diferença, sabe? É a mesma coisa. Você acredita? Não, é que o espírito ele mora no outro planeta.
Entenderam? Tipo, a ideia aqui é que todo mundo, todos os povos tentam tirar a responsabilidade humana dos seus atos. E o que a Torá ela enfatiza do início ao fim é a responsabilidade humana, e o pecado da destruição do mundo é a corrupção do ser humano. E Deus ele vem salvar a humanidade através desse evento, tá bom? Essa é a ideia. E também vamos já aproveitar e falar tudo que eu tenho antes de entrar nos psukim. É interessante explicar o seguinte. Depois vai ter um pacto, isso é importante. Depois vai ter um... calma aí, eu ia falar mais uma coisa. Eu falei do incomum a todos, né? Do divino, do ser humano. Acho que tinha... mais algum... Não, tá bom. Não lembro, mas acho que é isso. Agora, o que eu estava falando? Depois vai ter um pacto, Deus vai falar assim, eu nunca mais vou destruir o mundo. Tá? Que é o Brita Keshet. É o pacto do arco-íris, né? A gente vai depois ver isso melhor, mas a resposta é a seguinte, agora ferrou. Porque Deus falou que nunca mais vai destruir o mundo. E vai que a humanidade agora vai chegar no nível de ser destruída. Aí Deus não pode mais usar a ferramenta dele de destruir o mundo. E a pergunta que surge, por que então Deus destruiu o mundo aqui no dilúvio? E a resposta é porque Deus não aguentou mais? Óbvio que aguentou, é tudo para o bem do ser humano. A resposta é o seguinte, que Deus viu que se passasse dali e ele não interferisse no mundo, é o que eu falei na terceira aula. O mundo ia piorar a tal ponto que ia ser irremediável, nunca mais ia se consertar e melhorar. Que o único tzadik que existia, que era o Noah, que a gente ainda ele ficava preso em Deus, ele também ia pecar, ou seja, não ia ter mais quem consertasse o mundo nunca mais. Ou seja, chegou no nível mínimo que da partir dali nunca mais ia ter ativá, nunca mais ia ser possível um arrependimento na humanidade. Então Deus falou, vou tirar todo mundo e o Noah vai construir uma nova humanidade e através disso eu vou dar leis para ele, que são as 7 mitzvot Bnei Noah, a gente vai ver aula que vem bem isso. E através dessas leis vai ter como a humanidade se manter e nunca piorar tanto. Tá? Mas a pergunta é, mas... Deus falou, então quer dizer que nunca mais vai piorar? Não, porque existe o livre-arbítrio. Isso nunca é interferido. Então sim, a humanidade pode piorar mesmo com essas leis. Que acontece isso, por isso que Deus teve que adiantar a Torá, eu falei na terceira aula. Então existe o livre-arbítrio, sim, e tudo é consequência do ser humano, comecei a aula assim. Então o ser humano podia piorar a forma que ia ser irrecuperável. E aí tem um pacto que não pode mais destruir. Então qual é a resposta? A resposta é o seguinte, que o que aconteceu no dilúvio foi algo que foi tão essencial, tão profundo na alma, na essência do ser humano, que o ser humano depois do dilúvio é um outro de antes do dilúvio, a ponto que dentro do ser humano não tem mais como essa capacidade dele pecar tanto. Ou seja, existe uma melhora no ser humano por ter passado por esse evento trágico. E é impossível o ser humano pecar tanto a ponto de ser destruído, a humanidade ser destruída, a não ser povos específicos, como eu já falei no início da aula. Por exemplo, os nazistas, né? Essa é a ideia aqui. Tá, então é isso. O pacto quer dizer, então, depois eu vou entrar melhor nisso na aula seguinte, quer dizer que é um pacto, um brito que Deus está fazendo com a humanidade, que na alma da humanidade não vai ter mais como se corromper tanto. Então não precisa mais desse remédio, vamos dizer assim. Tá, outra coisa, porque o dilúvio foi com água? Porque não fogo? Então a resposta mais simples é o seguinte, qual foi o motivo do dilúvio? Hamas. O que é o Hamas? É roubo, furto, violência, várias explicações. Ou seja, a humanidade, de assassinato, era um contra o outro. Discórdia. Sim? E a discórdia, ela é introduzida
no mundo no segundo dia da criação. Que no primeiro dia é um errado, é um dia que só tem Deus. É um dia, luz, não tem discórdia. Mas no segundo dia ele separa as águas de cima das águas de baixo. E falam, sábios, daqui a gente aprende que existe uma separação no mundo, existe você se dividir, que isso pode dar numa possível discórdia. Mas essa discórdia criada é para o bem, para desenvolver a Torá, que é o Havrut, é o estudo da Torá, um contra o outro, para um afiar o outro e todo mundo melhorar. Divergentes opiniões para todo mundo evoluir, não todo mundo ficar mais usado mal, dá no assassinato, na briga, e era a briga. Então, vocês estão brigando, vocês voltaram então para segundos da criação, então vamos juntar essas águas de novo. Então as águas de cima e de baixo, então abre todas as janelas do céu, e as profundezas da água também abrem sua terra, e a humanidade volta para o segundo dia da criação, e vamos recriar o mundo de novo agora. Então a gente vai ver aqui que a ideia do dilúvio ele é comparado com várias coisas. Uma é uma recriação do mundo, é um reload, né, do mundo, Matrix Reload, né, dá um reset. Ou pode ser uma purificação do mundo, que o mundo, as coisas são purificadas através da água viva, ou seja, de um mikve, que você entra e fica totalmente coberto pela água e assim você se purifica. E qual é a medida de um mikve? É 40 CA, é 40 vezes essa medida CA de água. Então foram 40 dias e 40 noites. Então teve uma purificação de tudo que o homem... Está escrito que o homem, ele... Mas Rita, ele... A gente traduziu bem ela passar essa palavra, agora esqueci a tradução que a gente pegou. Profanou, não sei, a terra. Através dos seus pecados. Então a terra foi purificada e agora o homem pode viver de uma forma mais pura. Outra explicação é que eles fizeram relações proibidas e o feto, com 40 dias na barriga da mãe, ele realmente pode ser chamado de um feto. Então, uma criação do ser humano de novo. O feto é o embrião, se transforma num feto de novo. O embrião, quem é? É o Noah dentro da Tevá, igual o zera, o semente do homem no óvulo da mãe, no útero, é o Noah dentro da Tevá. E eles com 40 dias até poder, como se fala isso? O embrião poder... esqueci o nome disso. Crescer e virar um potencial de agora vai nascer, que é depois que ele sai da Teivá, que é tipo, ele está saindo de novo da barriga da mãe. A gente vai ver que a Teivá, agora estou pensando isso agora, tá? Não sei se está certo, não ouvi ninguém falando. A Teivá durou 365 dias. Até Noah sair, 365 dias. E os primeiros 40 dias, 40 noites, tira 360 de 40, dá não dá. Então, esquece, então. Não é isso, não é. 40 dias, né? Não, daria 110 dias. Não, esquece, então. Então esquece. Tá, então é isso, é a criação de um novo embrião, de um novo feto, um novo ser humano. E o que a gente explicou, que é onde eu vou me pegar mais agora, é o recebimento da Torá. Os sábios falam, é mais mela Torá, não tem água a não ser Torá. Sempre que é água é a Torá. Está escrito que abriram as janelas do céu. Assim como quando a gente recebe a Torá, está escrito que abriu as janelas do céu. E o Deus vai falar para o homem separar da esposa, os animais. E também Deus, antes da Torá, fala se separar da esposa, separar, né, do povo judeu, tinha que se separar. E Noah faz um misbeh, um altar, que logo depois de matar a Torá, Moshe e Aaron fazem um mishkan. E fazem os sacrifícios e tem muitas questões em comum, muito mais do que eu falei aqui. 7, 40 dias e 40 noites é o recebimento da Torá. Então Noah está se preparando para receber a Torá. E para receber a Torá, então, qual é a Torá que Noah recebe? Faz 7 mitzvot do Bnei Noah, que vem logo depois. Então Noah está recebendo a Torá, então para isso é o recebendo a Torá. É o primeiro recebendo da Torá que existe na humanidade. É o dilúvio. É uma revelação divina.
Tá, essa é a ideia. Essa é outra opinião, que é o que eu acho que mais matei, que eu mais gosto. E a gente pode explicar também que a arca, que eu falei ano passado, é também como se fosse a construção do Beit HaMikdash, do Mishkan, do tabernáculo. Tem as medidas e tudo, e aí a gente pode resolver a ideia se é milagre ou não, que o mundo é tudo natural, mas dentro do Beit HaMikdash, a Mishnah falam que tinham 10 milagres que aconteciam todos os dias. Então pode ser que dentro da arca era milagroso, mas fora era tudo natural. Como o Rambam fala que era milagroso, que todos os animais couberam, como assim? Lá dentro, então, assim como no Beit HaMikdash, que todo mundo ficava apertado em Yom Kippur, mas quando todo mundo tinha que se curvar, dava espaço para todo mundo, na arca também, parecia apertado, mas na hora lá, tinha espaço para todo mundo. Então são as ideias aqui, tá, básicas. Então agora a gente vai então para os psukim, para a Torá. A gente vai ver algo muito interessante. Vamos lá, capítulo 7, 1. Deixa eu ver só se tem uma frase aqui importante. Não, vamos lá. Vaiomer Hashem me falou, Deus, agora do que vai fiquei? Lenoah, vem você e toda a sua casa para Teivá. E com você, eu vi um tzadik perante mim, nessa geração a gente já explicou, que é Avraham, Moshe Rabbeinu. Mikola b'emateorá vekash vashvá, pega 7 de cada, já explicamos. Também as aves do céu, 7 de 7, macho e fêmea, já explicamos. Tá. 4. Que lá é mim motivar no rimamtir ala aretz arabaim, porque daqui 7 dias eu vou fazer chover na terra 40 dias e 40 noites. E eu vou eu vou apagar tudo que existe perante a face da Adamá, da terra. 40 dias e 40 noites. Aqui não está escrito mais que vai fazer um mabul, um dilúvio. O que é um mabul? É de você misturar tudo, é o que vai remexer, uma confusão, de cima vai para de baixo. Agora vai chover. Chuva, tudo bem, ou seja, aqui já está querendo a característica de piedade de Deus. Pode ser uma chuva, não necessariamente vai ser um dilúvio. Se vocês fizerem chuva, vai ser uma chuva, não vai ter. Mas daqui 7 dias pode ser uma chuva que vai trazer brahá para a terra, bênção, e não maldição, não vai te estragar tudo, tá bom? E aí 40 dias e 40 noites. Interessante aqui, que esses 7 eu falei, que era os dias de luto do Metusela, do Matusalém, que Deus ele adiou o dilúvio em mais 7 dias. Mas eu vi um midrash muito interessante, que fala que esses 7 dias de luto era o luto pelas pessoas que morreriam no dilúvio. Ou seja, que eles fizeram o luto pela humanidade que vai morrer. Antes, mas fala assim, mas como assim, antes de morrer faz o luto? Aí fala, sim, porque a gente faz um luto depois, porque a gente não sabe que a pessoa vai morrer. Mas Deus que sabe que tu não vai morrer, ele falou, então vamos fazer o luto antes, já que tu não vai morrer, não vai... Então a humanidade fez o luto dela própria. Interessante essa ideia de fazer um luto. Tem mais uma pessoa que faz o luto antes também de morrer, que é Haron, faz luto antes dos filhos morrerem, mas isso é outra história. Vamos continuar. 5. Tudo que Deus viu, do que Deus fez. Noah fez. 6. Noah, isso é importante. E Noah, ben Sheish Meot Shana. Quantos anos? Tinha 600 anos. E aí, o dilúvio caiu na terra. Então, Noah, isso é importante, há 600 anos. A gente pode ver dos psukim que Noah, ele nasceu que dia? Houve também de sábios. 1 de Tishrei, em Rosh Hashanah. 1 de Tishrei, primeiro dia do ano, Noah nasceu. Tá? 1 de Tishrei é aniversário do Noah. Então tinha 600 anos. A gente vai ver especificamente que quando o dilúvio começa, a chuva começa, Noah então tem 600 anos e 47 dias de vida. Vai avó Noah, Rubanav, Estol, no Sheimanav, e veio Noah e seus filhos e sua esposa. Não sei o que está escrito Noah e sua esposa e seus filhos? Tá isso, que veio todo mundo separado. Ou seja, que foi proibido a relação sexual até o toque entre homem e mulher no dilúvio. Está todo mundo sofrendo. E o pecado foi a relação proibida. Então agora vocês vão ter que fazer o extremo oposto para consertar. Para depois equilibrar, que ele vai permitir. Um Sheibanav, as esposas dos filhos, e Tó, ela te vai para a arca, Mipnei Meia Babul, perante a água do Babul. E aqui é porque está escrito perante a água do Babul. Perante, ou seja, então já estava chovendo, já tinha uma Babul. E só depois Noah entrar na Teivá. Rashi, ele fala, daqui a gente vê que Noah tinha pouca
emuná, pouca fé, que viria o dilúvio. Ou seja, ele falou, não vai vir um dilúvio. Começou a chover. Não é dilúvio, é chuva. Não, começou a chover. Não é. Até que estava aqui, aí falou, é dilúvio. Deus mandou uma onda e tacou todo mundo para dentro, fechou a porta e salvou Noé. Entendeu? Então Noé aqui fala, Urash, Noé era pequeno em fé. Pequeno em fé é relativo a Avraham Avinu, que ele ia atrás de Deus. Mas a explicação assim, como assim pequeno em fé? Ou você tem fé ou você não tem fé. O que é pequeno em fé? A resposta aqui talvez é que a ideia, tem um show no meu canal só sobre isso. A conclusão, Noé ele não tinha fé que ia vir um dilúvio. Ele não tinha fé que ele ia ser o que ia sobreviver ao dilúvio e dele ia ser a humanidade toda. Ele falou, quem sou eu? Eu não faço nada. Com certeza vai vir alguém muito melhor que eu, que no final das contas vai fazer chuva, vai se arrepender, vai entrar na arca e dele vai vir a humanidade. E ele ficou esperando a humanidade fazer chuva. Falou, óbvio que não é minha família. Eu não sou protagonista, eu sou secundário, estou esperando vir um protagonista. Até que Deus falou, era você mesmo. Ele não tinha fé nele mesmo. Ele era pequeno em fé nele mesmo, não humilde, porque humildade é você saber reconhecer o seu valor. Ele era pequeno, tinha pouca autoestima. Deus se explica porque ele ia só atrás de Deus. E assim falou o Rav Sachs num show, quando ele veio no Brasil, lá em São Paulo, eu estava na aula dele. E ele falou assim, essa é a explicação, é que quando a pessoa ela bota muitas cercas, muitas muralhas, né? Quer dizer que ele é pequeno, ele tem medo. Quando tem que botar muralha demais, restrição demais do que deve, quer dizer então que ele é pequeno e não confia nele mesmo, porque o mundo é hostil. Tá. Vai avano, banav, estou, banav, atavam, pnei minha babu. O mina bema teorá, o mina bema xananen torá, e dos animais puros e dos não puros. Daqui a gente vê que Noé sabia a Torá, tem discussão sobre isso. Pode ser que puro é aquele que não se perverteu, a espécie que não pecou antes. O menor vê qual é o nome lá da mar. Shnaim ba, o 2 de cada um, vê Noé tevá, zahon kevá, gashet se vai no 10. Vai eles Shivat Yamim e passaram esses 7 dias e o meia Mabul raiu lá, as águas do dilúvio estavam na terra. Tá bom. Agora 11. Agora vai começar a ficar interessante. 11. Bishnat Sheshmeot Shana Lechainoa, no ano 600 da vida de Noé, Bahodesh Asheni, no segundo mês, Beshivá Asarion Lahodas, no 17º dia do mês, Bayom Azé, nesse dia, Nikveu Kol Meienot Yom Rabá, abriram, romperam todos os Mayanot, todas as fontes, Teon, do abismo, Rabá, muitas, ou seja, do chão, todas as fontes de água do chão, todas as fontes se abriram, as águas começaram a subir, vieram o bote e as janelas, a chamaim do céu, Niftarro, se abriram, água de cima e de baixo, naquele dia, ou seja, norte é quanto? 600 anos, no segundo mês do ano, no 17º dia. E a pergunta aqui é, qual é o segundo mês do ano? E aí os sábios eles vão discutir, Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. Um acha que o ano começa em Tishrei, é o primeiro mês do ano, que é quando é Rosh Hashanah. Então, o segundo mês do ano é Reshvan. Então, dia 17 de Reshvan começou o dilúvio. E o outro vai explicar que o primeiro mês do ano é Nissan, que é quando teve o êxodo do Egito, que Deus fala, a partir esse é o primeiro mês para vocês, povo judeu. Então, Nissan. Então, para ele, o segundo mês é Iyar, 17 de Iyar, começa o dilúvio. Tá? Essa é a ideia. Mas está escrito o seguinte, que para os povos do mundo, o primeiro mês do ano é Tishrei. Para o povo judeu é Iyar, tá bom? Urash traz as duas opiniões, mas como não existia o povo judeu ainda, então quer dizer que eram os povos do mundo, Bnei Noah. Então a gente vai seguir, assim o Urash faz, vamos seguir a opinião que foi em Tishrei. Que o Tishrei é o primeiro mês do ano. Então o segundo mês do ano é Reshvan. Dia 17 de Reshvan começou o dilúvio, tá bom? Que é o segundo mês. Interessante que dia 17 de Reshvan é o dia que a gente aprende que se não chover até 17 de Reshvan, a gente começa a fazer jejum para chover. Pela Lahá.
É o dia último que, tipo, tem que chover até esse dia. Interessante. No calendário judaico, aqui na terra de Israel. Que começa a época de chuva, mais ou menos Sukkot, que é dia 15 de Tishrei. E a gente reza para não chover em Sukkot. Então até dia 21, 22, não chover, para não ter que sair da Sukkah, da sombra divina. Que? Isso. Ou seja, 22 de Sukkot, mas dia 23 de Tishrei tem que chover. Mas aí não choveu, você espera. Mas se até dia 17 de Reshvá não chover, é que vai ser bem ruim. Então aí você já começa a fazer jejum sério, coletivo, para que venha a chuva, senão vai ter seca, vai ter miséria, o ano não vai ser bom. E nesse dia é o dia que começa o dilúvio. Brahá, para vir Brahá, estava sem chover. E antes não choveu. Não foi não teve chuva, começou a chover, chuva de Brahá. Então vamos lá. Interessante aqui está escrito como meianot, todas as fontes, que é a mesma palavra de yain, de olhos, que fala na paraxá passada que qual foi o pecado? Que as pessoas olhavam as mulheres bonitas. Vocês pecaram com os olhos, então meianot de yain, mesmo choras, também vai ser o castigo de vocês. Está escrito que eles pecaram rabá muito, então meian teon rabá. São as mesmas palavras, os pecados e o que acontece. 12. Vai a Geshem. E foi a Geshem, a chuva, e não o dilúvio. Então aqui a gente já começou com uma chuva de bênção, uma chuva boa. Porque se ali começou a chover quando Deus falou, vamos fazer chuva, vamos se arrepender, não ia ter o dilúvio. Alaretz, Arbaim, Yom Verabim, 40 dias e 40 noites. Betz, no meio desse dia, porque todo mundo estava vendo Noé entrar na arca e ninguém conseguiu. Banor, Veshem, Vecham, Veefet, os 3 filhos, Venoé, Eshet, Noah, ou seja, separados, né? Ele, os filhos e as mulheres, Shloshet, e as 3 mulheres dos filhos, e tal, na Teva, 8 pessoas. Então, ele, a esposa, os 3 filhos e as 3 esposas dos filhos. Rema, Vechol, Hayat, Leminá, e os animais, Vechol, Bimá, Leminá, cada um com sua espécie, ou seja, são os animais que não perverteram as espécies. Vechol, Romes, Romes, Laratz, Lemineu, cada um na sua espécie. Vechol, Lemineu, ou seja, tudo a sua espécie, Vechol tzipor vechol kanaf. Vayavo elano ela teva shnaim mikol basar shaboru hayim. 16. Abaim zahar nekeva mikol basar ba'u kashet tzivah oto Elohim vaisgor Hashem ba'ado. E Deus fechou a porta de Noé. Vamos lá. Vai a Mabul. E aí começa o Mabul. Arbaim yom alaretz. 40 dias sobre a terra. Tá, então choveu 40 dias e 40 noites. E aí sim foi um Mabul, tá bom? Então se começou 17 de Reshvan, contando 40 dias, a gente vai ficar dia 28 do terceiro mês, que é Kafret, 28 de Kislev, tá bom? Até aí, tudo bem? Vairbu. Ou seja, choveu 40 dias e 40 noites, Vairbu. E aí elas aumentaram. Quer dizer que elas aumentaram? Choveu muito. A maim, ou seja, a água aumentou. Vai suetatevai. E ou seja, o pshat, o simples é que a água ficou uma quantidade necessária que a arca já começou a flutuar. Vai e levantou a arca, vetaram mealaretz. Aí ela já não estava no chão, já começou a boiar. Agora, vai Giberu a maim, e se fortificaram a água, ou seja, já tinha Vairbu. Agora, vai Giberu e fortificou de Gvurá a água, e vai Irbu, e aumentaram meod, e muito, alarde, sobre a terra. Ou seja, tem muitas questões de aumentou. Vatelech atevá pneamai, e a arca começou a andar já, né? Não só levantar, começou já a andar. Viamai, agora o 19, Viamai, e água, Gavru, fortificou meod, muito e muito, alaretz, vai Ressu, e cobriu, Rolarim, todas as montanhas que voam altas, que estão debaixo de todo o céu. Então a gente viu que aumentou. Daqui a gente pode ver que talvez que sim foi milagre, ou seja, choveu, mas vai Irbu, vai Giberu, ou seja, e essas águas começou a dilatar e ficar muito além do natural. Ou você pode dizer que não, que começou a chover muito. Interessante que Giberu é de Gvurá, de severidade. Então aqui estava apagando a humanidade. E a gente, quando chove, a gente não chove, a gente reza pela Gvurota Gshamim, pela bravura da chuva. Interessante, né? Quando chove, isso não vou explicar agora, perder muito, mas a gente chove pela Gvurota Gshamim. É o início da Maseret Tanit. Porque a gente aprende Gvurá. Interessante, vai Gberu a mãe. Gvurot, descendo com Gvurá, com severidade.
Porque está escrito com força, o pshat é para levar tudo, ou seja, não só choveu, como arrancava as raízes da árvore para não sobrar nada. Vai Beru Amai Meod, interessante, tá bom. Interessante que a gente falou que pode ser um feto, 40 dias e 40 noites, no útero da mãe, certo? Como é útero em hebraico? Rechem. Rechem vem da palavra Rahamim, piedade, que o útero é uma piedade. Ou seja, que Deus ele criou a arca como uma piedade que protege o embrião. Sim, então Noah estava em piedade, mas o mundo estava em severidade. E Noah, que é o tzadik, vai transformar o mundo em severidade para piedade de novo até o final da história dele, tá? Essa é a ideia. Vegberu amai meod meod, tá. 20. 15 amot, 7,5 metros, milimar acima, aumentou a água de novo e aumentou e tampou as aumentais. E morreu toda a terra que restejava, toda a carne que restejava sobre a terra. Porque toda a carne, não importa o tipo de ser humano que tinha, ser um nível, carne. Nem era chamado de ser humano, de Adam, é Bassar. Aí depois específico, os animais lá, e o animal doméstico e os répteis. O peixe não está aqui, porque os peixes fugiram para os oceanos. E lá não teve o dilúvio. E todo o homem, tá bom. Tudo que tem alma de viva, tá bom. 23. Vai marret koleikom, e Deus ele fez apagar tudo que existia sobre a face da dama, do homem até o animal, o adromés, e vai marruminares, vai shaer, e sobrou Noah, somente Noah, veasher e tobatevai, o que estava com ele na arca. Porque somente ele, nós sabemos dizer porque somente ele, quer dizer que Noah também, ele não saiu inteiro da arca, ele saiu machucado. Falando, sabes, banco, que teve um dia que ele atrasou a comida do leão, ele foi dar comida pro leão, o leão foi lá e machucou a perna do Noah e o Noah saiu mancando. Ou seja, Noah também saiu cambaleado dessa história. Ou seja, nós não ficamos numa situação boa lá dentro da arca nesse tempo, foi bem perrengue. Vai Geberu de novo, aumentou a mãe, Malaares, Hamisham, ou seja, 150 dias. Aqui vai ter uma discussão se esses 150 dias está dentro dos 40 que já foi dito, ou seja, 40, mas no final foram 150, ou depois dos 40 mais 150. O Rambam ele vai que os 40 estão dentro, mas o Urash ele vai que são mais 150. Então, se a gente pegar esses 40 e mais 150, quer dizer que a gente está falando agora dia 1 de Sivan. Tá, é a data. Vai escolher Elohim Noah. E aí, capítulo 8, 1. E lembrou Deus de Noah, o Elohim, né? E todos os animais da ele lembrou. Aí fala, sabe por qual mérito? Porque ele alimentou os animais. Pela bom que fez os animais, ele foi lembrado. Vai haver Elohim Ruach Halar. Então ele trouxe um vento sobre a terra, vai choco a mãe. A água começou, então parou. Parou de Beru, de aumentar, repousou. E aí Noah, que não estava sabendo nada que estava acontecendo lá fora, viu que parou de ter uma... Parou de balançar, e achou, repouso. Vai Sacharu, meia nota teom, e tampou então as fontes do abismo, Viarobot, tudo bem? E as janelas da cela, vai Kalem, a Geshem, parou a chuva, Minas Shamayim, dos céus. Vai a chuva mãe, voltou a Mealaret sobre a terra, Alor Vashov, ela ia e voltava, ou seja, ia voltar, vai Hassur a mãe, foi diminuindo a água, Miktseh um pouco, Hamishim Yateom, ou seja, a cada 150 dias começou a diminuir essa água. Vatanah Hatevah Baroda Shashivi, e no 7º mês, ela parou. Bashvia Sariyom Larodas, no 17º dias do mês, sobre o monte Ararat. Tá? Então, agora como é que foi interessante. No 7º mês, o que quer dizer no 7º mês? Então, se a Tishrei é o primeiro, que é a nossa contagem, então Tishrei é Resvan. Resvan foi quando começou. Kislev é 40 dias, deu 28 de Kislev. Tevet, Shvat, Adar e Nissan. 1 de Nissan acabou os 150 dias. Tá? Então, a princípio... Não, desculpa. Nissan e Yar Sivan. Desculpa, o Sivan acaba os 150 dias, tá bom? Só que no 7º mês dá Nissan. E não Sivan. Ou seja, a contagem já dá depois. Entenderam?
Tá esquisito. O que o Urash vai falar? Não, é o sétimo mês, contando da partir de dia 27 de Kislev, que é depois dos 40 dias e 40 noites. Então, Kislev, aí você conta, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan. Não, como é? Calma aí. Itchil, calma aí um segundo. Não, é isso? Barot Vi, Sivan, fala que é Sivan. O Ashvil e Kislev. Ah, não, é o sétimo mês desde quando começou o dilúvio. Então, Tishrei, Cheshvan, de Kislev. Como é Kislev? Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan. Isso. Ou seja, o sétimo mês é o sétimo de Kislev. Que é estranho. Quando a Torá fala é o sétimo mês, e não da partir de outra contagem. E aí muitos comentaristas vão cair em cima do Rashi, tá? Quase todos. No sétimo dia. Tá, vamos continuar. Tá, vamos continuar. E a água foi indo, voltando até o 10º mês. Então, 10º mês. Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Tinha que ser em Tammuz. Bechad Larosh, de Tammuz. Não é isso? Ou estou contando errado? Não, é Av, não é isso? Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan. Não, Tammuz, é isso mesmo. É. Só que o Rashi vai explicar, não, é o 10º mês de... É que chegou a seria de Cheshvan, que é quando começou, entendeu? Entendeu? O Rashi é o centro de Cheshvan. Ou seja, que é o Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, que é um de Av. Ou seja, o Rashi, o 10º mês tinha que ser Tammuz. Aí fala, do 2º mês, então é Av, tá bom? Também então vai cair em cima dele. Nirur Ashearim, aí começou a ver a montanha lá em cima. E aí em 40 dias vai fitar Noah, e abriu Noah a janela, ou seja, mais 40 dias, depois então dos 150. Ou seja, depois do 10º mês, mais 40 dias, que dá um de Elul. Tá? A princípio é Lurash. Etahalam, Vatevat, Sherassá. E aí ele abriu então a janela. Vaishlach Etarorev, e ele mandou o corvo. E ele foi e voltou, não vou entrar agora nisso. Aí devachar até que a água mealaret, sobre a terra. E depois ele mandou a Yoná, a pomba, Metolirot, se acabou a água ou não. E 9, Velomatzá Yoná, Yoná viu que não dava para repousar. E aí voltou, Pnei Colares, Vaishlach, Radó, Vaikré, pegou de novo. Tá, vai relote, passou mais 7 dias e mandou de novo a pomba. Vai lá, e ela voltou de noite, Erev, com um ramo de oliveira na boca e soube Noah que acabou a água. Então, se você fizer a tua contagem, são mais 7 do povo, quer dizer, mais 7 da Yoná, mais 7 da Yoná e mais 7 que ela não volta, dá mais 21 dias. Então, se você contar, dá 1 de Tishrei. Ou seja, a Yoná volta de 1 de Tishrei. Tá, primeiro dia do ano. Rosh Hashanah. Interessante, né? Dia do nascimento do Noah também. Tá? Vamos continuar aqui, depois a gente vai. Calma aí. Vai lá, o 13. Vai berrad veshesh meot shana. Então, quando Noah tinha 601 anos, certo? Agora que ele passou o aniversário dele, então agora tem 601 anos. Barishon berrad lahod. No primeiro dia do primeiro mês, Harvu Amayim ala Aretz vai sar noet mirse a teva. Ele conseguiu tirar a teva, vai irar venei Harvu pnei adamai, viu que a água que o mundo estava todo destruído. Dia 1 de Tishrei, a princípio, certo? O que o Rashi fala? Barishon, Tishrei, Yoshua. Tá, isso, tá? Então ele pode ver que estava tudo destruído dia 1 de Tishrei. Tá. O Bachodesh Hasheni. E no segundo mês, qual é o segundo mês? Cheshvan. Beshivá Vesrimion, no dia 27 do mês, Yom Lachodesh Evshar, daí a água realmente ela seca. E é quando Noah sai da Tevá, dia 27 de Cheshvan. Tá? Essa é a ideia. E aí a gente vê o quê? Que então quanto tempo demorou o dilúvio? 1 ano inteiro e 10 dias. Tá? Essa é o tempo do dilúvio. O que é 1 ano inteiro? Lunar. Mais 10 dias, dá 1 ano solar. São 165 dias.
365 dias. Um ano solar é o dilúvio. Querendo dizer que nesse ano solar, que é a natureza regida pelo ano solar, Deus destruiu o mundo, que é um ano solar, que é o que rege a natureza, tipo, é o astro principal da natureza, um ano solar, então o mundo é destruído, tá bom? O que é 1 ano e 10 dias no calendário judaico? É desde Rosh Hashanah até Yom Kippur. Não, de Rosh Hashanah até Yom Kippur são 10 dias. Só que esses 10 dias você é perdoado do ano inteiro. Então, na verdade, desde o Rosh Hashanah até o Yom Kippur que você é perdoado, demora 1 ano e 10 dias. Ou seja, o calendário judaico, ele demora para dar a volta 1 ano e 10 dias. Que é o tempo de perdão do ser humano. Que é isso. Então demorou, o mundo foi perdoado, o tempo que é de Rosh Hashanah até Yom Kippur, do ser humano no ano ser perdoado, tá bom? Essa é a ideia. Ou seja, em Reis demorou 1 ano. Então essa é a ideia aqui. E aí a gente vai chegar na dúvida aqui. Vamos pular para a frase, para a gente entender isso, deixa eu explicar. No capítulo 7, não, no capítulo 8, cadê? No capítulo 8, 13. A gente está no capítulo 8. Não é o 13 não, desculpa. No capítulo 9, 28. Capítulo 9, 28, desculpa. É Kafret. Tet Kafret, é. Ok, vai Noah, Achar Mabul. E viveu Noah, depois do dilúvio, Shlosh Meot Shana, 350 anos, Vechamishim Shana, 350 anos. Ou seja, Noah, ele entrou no dilúvio com quantos anos? Saiu do dilúvio com quantos anos? Não, saiu da arca com quantos anos? 601, está escrito na Torá, que ele saiu com 601 anos. Ele viveu mais 350 anos depois. Quantos anos então Noah morreu? 650... Não, ele viveu 600, mais 1 ano, 601, mais 350, 951. Então agora vamos para o passo seguinte. Vai recolher Noah. E foi todos os dias de Noah, Techamel Tchanav e Hamishim Shamar, vai morto, 950 anos e morreu. Faltou 1 ano aqui. O ano da arca não contou. Interessante, né? É um embrião ainda. Sim, mas está escrito no Passuco. O Passuco quis dizer que condicionar, que quando começou a chover no ano 600 do Noah, no segundo mês, e fala, e Noah saiu da arca com 601 anos, está escrito. Aí fala, e ele viveu mais 350 anos e morreu com 950. Não fecha a conta. Então obrigado a ter que dizer que qual é o ano que não fecha, é o ano que ele estava dentro. E aí a pergunta do Urash. Está escrito o segundo mês, o 7º mês, o 10º mês e o primeiro mês do próximo ano, certo? E o Urash, ele não vai de acordo com o mês mesmo. Cada mês ele usa uma contagem diferente. Não, é o 7º mês do segundo mês, é o 10º mês do outro mês, é o primeiro depois do... É muito estranho isso, certo? Então daqui é uma prova, talvez, que é o que eu também falo na Gemara, que as leis naturais não funcionaram, os ciclos solar, lunar, as estrelas, não funcionaram muito bem nessa época da destruição do mundo. Como fala aqui na Gemara, que Deus tirou uma estrela de uma constelação, que é a estação, acho que é Apolo, se não me engano, que se chama Kimá em hebraico, e aí veio o dilúvio para o mundo. Ou seja, a astrologia, isso, a astronomia não funcionou. Ou seja, ou seja, não tem como mensurar quanto tempo durou o dilúvio, se foi isso ou não foi aquilo. Tá? Essa é uma explicação. Tanto que Noah, ele não. Outra explicação é o Passuco, eu anotei em algum lugar, um segundo. Aqui, que fala assim, que Noah saiu... eu não sei o Passuco direito, acho que é no 7 ou no 8:13, eu acho. Segundo. 8:13. Vai rir berrat shana berashon bakala rodas harbamai, não é isso? Não, então pode ser no segundo, 7:6. Já passou isso, mas... Cadê você? 7:6. Não. Calma. Um segundo.
Não perca a paciência. 7 retas. Não, vamos ver. Aqui. 8:6. Vahimiketz foi no final de 40 dias e abriu Noah a janela da arca que ele fez. E a gente viu que era 40 dias, mais 150, mais 40 dias. Mas talvez não. Talvez esse 40 dias no final está falando do primeiro, que está escrito que vai chover 40 dias e 40 noites. Passou 40 dias e 40 noites e Noah abriu a arca. E tudo aquilo que estava falando. E na terra teve mais 150 dias que a água subia e descia. Tudo estava fechado. Era na terra. Mas para Noah, não. Ou seja, a gente pode explicar o seguinte. Que no mundo passou um ano. Mas para Noah ele só sentiu 40 dias. Noah viveu 40 dias, ele saiu. Aí teve um negócio que ele mandou a pomba, dar mais alguns dias. Esperou abaixar e saiu. Então para Noah foram dias. Mas para o mundo foi um ano. Quer dizer o seguinte, que Noah estava regido dentro da arca por uma contagem diferente do mundo fora da arca. Aí só uma ideia, talvez que dentro da arca era milagroso e fora era natural. Porque fora, quando foi 365 dias, que é um ano solar, que é a natureza, é a expressão da natureza. Mas dentro é 40 dias e 40 noites, que é o recebimento da Torá, que é o mundo ético e de valores. E, então, da mesma forma que Moshe subiu lá e ficou 40 dias e 40 noites, ou seja, não pode dizer que Moshe estava mensurado, ele não comeu, não bebeu. Era diferente também Noah, então aqui para receber a Torá, ele estava como Moshe era bem no Har Sinai. Então é essa a ideia. Então a gente vê que Noah não envelheceu um ano. E ele viveu 950 anos, mas na verdade, para o mundo de fora, é 951. Entenderam a ideia? É isso. Então é isso. Por isso que cada vez então tem uma contagem, não dá para saber o que aconteceu. Era bagunça. Isso. Deixa eu ver se... Calma, a gente parou, vai dar bem no Noah. Eu quero só chegar em um lugar, aí a gente fecha. Tá. Não vou entrar agora na história do corvo, da pomba, mas a princípio ele mandou a pomba para cumprir o papel dele, mas como ele pegou uma pomba, porque Deus falou, 7 dessas, gastou uma e o corvo, tem essa explicação, muito profundo, tem muitas coisas profundas aqui, mas a princípio o que fala o Netzim Voloja, não, ele tinha 2 animais de estimação que ele também levou para a arca, uma pomba e um corvo. Ele não usou dos animais que Deus mandou entrar na arca, e sim, ele usou do dele. Uma explicação simples para sair claramente dessa história, né? Para suavizar. Mas porque não tem tempo, senão a gente entra nessa história. Vai lá, tá. E como a pomba pegou uma planta, se tinha destruído todas as árvores. E era uma... De uma árvore. especial, né? De azeitona, de oliva, Como? Não estava na terra. Então aí tem que explicar o quê? Que é o que o Midrash fala. Ele pegou a de Israel, que não choveu em Israel. Aonde? Ainda fala o Midrash, no Monte das Oliveiras, por isso que é Har Azeitim. O Monte das Oliveiras, porque é o de das Oliveiras. Porque foi da onde a pomba pegou o ramo. Agora, se você falar que choveu também em Israel, choveu no mundo inteiro, você é obrigado a dizer então que foi da onde que ela pegou, é o que fala o Midrash, mas aí não é o Pshá. Pegou do Gan Eden, a pomba entrou no jardim do Éden e pegou a planta. Aí o Rambam vai fazer isso não prova nada, porque ele mandou a pomba para saber se parou a água. Ela entrou no Gan, não tem nada a ver se parou a água ou não. E qual a resposta? Não, é que durante o dilúvio Deus fechou a porta do Gan Eden. Porque a geração do dilúvio não merece entrar no Olam Abá, o mundo vindouro. Então ela fechou a porta do Gan Eden. E isso que a pomba conseguiu pegar no Gan Eden, quer dizer que a porta foi aberta, então passou o tempo de severidade e agora já pode sair da arca. Explicação. E por que de azeitona? Porque não levou azeitona. Não levou azeitona, boa, mas... Você explicou, pessoal. A ideia aqui da azeitona é que... É o que os sábios falam, que a azeitona, a folha da azeitona é muito amarga, não se come isso. Então a pomba estava dando, e tinha comida na arca, ele falou assim, a pomba estava assim, eu prefiro amargo nas mãos de Deus do que doce na mão do ser humano. Isso querendo dizer a corrupção que existiu no homem de roubo, que queria um do outro, não, eu prefiro pouco, amargo, duro, trabalhado, suado de Deus,
do que o que eu quiser do ser humano, ou seja, a salvação, quer dizer que a água acabou, a pomba vem dar essa mensagem. Não roubem mais, não vale a pena. Trabalha, faz o seu, é melhor o amargo bom do que o doce roubado. Então a ideia da pomba pelo pshat. Pelo menos tem muitas coisas aqui, azeitona. Não vou entrar, não. Vai dar beira, vamos só terminar aqui. Deixar ela terminar. Não, é só chegar aos psukim. Vai roda de Sheniva, é que eu quero já deixar preparado para começar a próxima aula, tipo onde eu quero. Vai dar beira Elohim menor lemore. Aí então Deus ele falou para Noah dizendo: sai da arca, a tal terra. Agora você e sua mulher pode voltar. Assim quando depois Moshe fala, ó, Deus fala para Moshe, pode voltar todo mundo para as esposas. O banecha, Moshe banecha. Vechola hayata, shaitcha, todos os animais, e tá, vecharatsu, e que eles se multipliquem. E saiu, né? Mas aqui pro urvu, que era o pecado, que ele só urvu, larov, não mais pro, falei na outra, que eles não mais só multiplicavam em quantidade, mas não em urvu como uma fruta. Aqui não, Deus está falando. E saiu Noah e seus filhos e a esposa com ele, todos os animais. Tá, 20. E Noah construiu um altar para Yud-Kei, para Deus, com os animais que ele trouxe na arca, né? De todos os animais puros e todas as aves puras, e foi isolar holocaustos, né? Elevação queimada no altar. Bamizber, como assim? Bamizber, ou seja, existia já qual Mizber? Mesmo Mizber que fez o sacrifício Adam Arishon, Caim e Evel. Aonde? No Harabait, Haramoriá, em Jerusalém, como se fala isso em português? No Monte do Templo. Lá onde depois Avraham veio, é lá que foi feito o Corban. Vaiara Hashem, e isso é uma metáfora, né? Personificação. E cheirou, e o que vai ficar Deus. Esse é o primeiro Corban nesse lugar, então? Primeiro não, quarto. Que é o quarto? Teve Adam Arishon, fez um Corban, mas não está na Torá. Caim e Evel, cada um fez oferenda, uma foi aceita, a outra não. Então, foi lá. Essa ideia, e Noah no mesmo lugar. Falamos que talvez não teve uma bula em Eretz Israel. Sim, então tem Jerusalém. Então faz sentido, estava construído. O Noah estava onde quando teve uma... Ele parou no Monte Ararat, que é para lá, ou seja, ele foi com todos os animais andando até Jerusalém. E Deus cheirou esse cheiro, então a gente vai Omer Hashem, falou, ele bom para o seu coração, eu nunca mais vou amaldiçoar a terra, trazer a maldição para a terra, Bavur Adam, por causa do homem, que Yetzer Lev Adam Rami Neurav, que o coração do homem é mau em sua juventude, veloz, eu não vou mais aumentar em bater, a todo ser vivo, kasher aceita, como eu fiz antes. Então agora a gente vê que aqui o Corban é alguma coisa espontânea do ser humano, trazer um sacrifício para Deus, não vou entrar nisso. E tá, Deus, ele... Interessante que a gente tem que explicar aqui pelo Pshat, que é o que o coração do homem é mau da juventude, que desde jovem ele é mau, então não tem culpa. E a ideia não, é que Deus está trazendo mérito para o ser humano. Que o ser humano é mau quando nasce, mas se deixa ele se desenvolver, ele vira bom. É a ideia, que a criança nasce com a mão fechada e as pessoas morrem com a mão aberta. Egoísta, tudo meu, primeiro meu, volta. O que eu levo dessa vida? Então, falando, a humanidade vai aprender com o tempo, então não preciso castigar. Deixa ela se desenvolver, vai ter trancos e barrancos, vai ter percalço no caminho, mas no final, não preciso mais fazer isso. Vai chegar lá. Então, na juventude, ela é má. Mas com o tempo, é o que a gente vai ver na Torá, vai se desenvolvendo. E na história da humanidade. Que Etzer leva da neurável, se fode, então por isso que nunca mais vai ter um navio. 22, Od Kolemearetz, mais todos os dias da terra. Zera Katzir Vekor Vachon, que são as estações do ano. Vekaitz Vachoras Veyam Valaila Lois. Boto e nunca mais eu vou estragar as constelações e a época do ano. Agora vai ter o tempo. E graças a favor que existe o tempo no mundo, dá para tudo acontecer e o mundo evoluir a ponto que a humanidade chegue no 7º dia, que a gente estava falando no início da aula. Então é isso. A gente vai parar então por aqui. Até então semana que vem. Se eu conseguir semana que vem preparar, semana que vem então vai ser aula sobre Bnei Noah, porque são as 7 mitzvot Bnei Noah, a gente vai estudar muito profundo, acho que não vi nenhuma aula do que eu quero falar bem completo, tanto importante para os judeus, quanto também para quem é Bnei Noah. É isso, boa noite para todo mundo.